Olá, mulheres, aqui é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos, então, novamente aqui no nosso dia de estudo. Nós estamos hoje no áudio 15 do livro Reflexos da Alma, Descubra a sua verdadeira identidade, das autoras Ana Paula Valadão, Dave Tyrus, Helena Tanuri, da editora Mundo Cristão. Nós estamos estudando juntas esse livro. Nós vamos dar continuidade ao capítulo A Mulher aos Olhos dos Filhos, pela Deve, ok? Continuando, o Salmo 23 tem um texto que não costuma ser utilizado em pregações que tratam da questão da maternidade. Essa, porém, é uma das passagens bíblicas mais fantásticas sobre maternidade e paternidade. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Observe a conclusão do Salmo, escrito pelo rei Davi. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Duas coisas aconteceram na vida de Davi como resultado do relacionamento dele com o seu pastor celestial: bondade e fidelidade. Essas virtudes foram desenvolvidas no caráter de Davi, e ele habitou na casa do Senhor para sempre. Quando você educa os seus filhos, ou mesmo quando seus netos crescerem, o que você realmente deseja para eles? É seu desejo que se tornem pessoas boas, capazes e cheias de fidelidade? Certamente. Também acredito que você anseia que eles escolham habitar na casa do Senhor para sempre. É natural desejar isso para sua família. Sua primeira responsabilidade diante de Deus é para com seu marido, em seguida, seus filhos. Esse texto nos mostra, então, 4 princípios existenciais que, nas mães, precisam funcionar continuamente em sintonia uns com os outros. Se você pensar em uma bicicleta ou uma moto ou um automóvel, vai reparar que todo veículo, para funcionar corretamente, precisa que as rodas trabalhem ao mesmo tempo em sincronia. No caso de uma família, podemos aplicar isso aos importantes atributos mencionados por Davi. Ele me faz, treinamento pela disciplina. O Salmo 23 diz que o Senhor me faz. Repare, Davi mostra que existe uma ação que parte do Senhor e que impõe um comportamento a ele. Isso se refere à disciplina, o primeiro atributo. Quando você molda o coração de um filho, faz isso para que, quando ele for responsável por seus próprios atos, tenha um coração bom, capaz e misericordioso. Em outras palavras, você está moldando o caráter dele. Muitas famílias são boas, mesmo que seus integrantes não sejam cristãos, porque educam e criam bons filhos. Talvez não tenham a vida eterna, mas seus filhos são honestos, trabalhadores, generosos e se importam com o próximo. Isso acontece porque na família havia disciplina. No cristianismo, muitas vezes ocorre que quando vamos lidar com a verdadeira disciplina, falsamente começamos a pensar: Deus vai dar conta disso. Mas há princípios que o Senhor estabeleceu para vivenciarmos como indivíduos responsáveis por administrar a vida na terra. Ele nos capacitou para tomar essas atitudes. A disciplina é algo muito importante na formação do coração humano. Observe que eu não estou falando apenas de punição ou correção, ao contrário do que muitos possam imaginar quando se deparam com o conceito de disciplina. Para ser disciplinado, você tem de aprender a respeitar limites, porque uma vida disciplinada tem ordem e estrutura. Quando você vive de maneira ordeira e estruturada, encontrará valores, aceitação e segurança. Ficar conjecturando acerca de possibilidades do que pode ou não acontecer em determinada situação faz com que as pessoas se sintam inseguras. O ser humano precisa, por natureza, de um chão sólido e estável.
As crianças não ficam pensando, por exemplo, se terão algo para comer no jantar ou se elas mesmas terão de fazer, porque tem o conceito firme em sua mente que a mamãe vai providenciar o alimento, é algo certo e seguro para elas. Disciplina inclui dar aos filhos responsabilidades. Uma realidade que descobri é que muitas brasileiras estão acostumadas a ter uma ajudante até para arrumar a própria cama de manhã, seja uma empregada doméstica ou outra profissional da área. Seus filhos trocam de roupa e a jogam em cima da cadeira porque sabem que no outro dia aquela pessoa irá arrumar. Você pode pagar para ter essa ajuda, mas pense o que se passa na cabeça da sua auxiliar. Ela entra na sua casa todos os dias e pensa: que meninos preguiçosos. Eu tenho certeza de que na casa dessa mulher as roupas dos filhos não estão espalhadas, pois eles devem organizar as próprias vestimentas. Muitas vezes, as pessoas que têm menos condições financeiras desenvolvem um caráter mais forte do que aquelas com uma situação mais favorável economicamente. É por essa razão que há sociólogos que afirmam que a prosperidade vai acabar nas próximas gerações. Eu cresci em um lar muito simples e nós aprendemos a trabalhar duro. Em certa ocasião recente, eu e o meu irmão celebrávamos o aniversário de nossa mãe. Assim que cheguei, ela veio ao meu encontro e disse: Filha, acho que sua roupa ficaria melhor se você desabotoasse essa jaqueta. Repare o cuidado e a transmissão de disciplina, ainda que eu não fosse mais uma criança. Isso mostra que minha mãe continua sendo um espelho em que eu posso focar em busca de referenciais. Disciplina inclui dar aos seus filhos responsabilidades. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam muitas horas por dia e, consequentemente, eu e meu irmão também trabalhávamos. Nós limpávamos a casa, cortávamos a grama do jardim, tínhamos tarefas e responsabilidades que contribuíram para nos ensinar a ter disciplina. E perceba algo, prosperidade é bem mais do que dinheiro. Se você não desenvolve a disciplina em seu lar, com limites estabelecidos, mesmo que você venha ganhar muito dinheiro como resultado do seu trabalho duro para dar aos seus filhos uma educação melhor, é muito provável que eles desperdicem esse dinheiro. Como resultado, a sua situação financeira confortável poderá não alcançar as próximas gerações, uma vez que o caráter dos seus filhos não foi desenvolvido no que se refere à disciplina. Ele me conduz, treinamento pelo exemplo. Lemos ainda no Salmo 23, Davi afirma que o Pai me conduz. Davi aprendeu não apenas a fazer o que o pastor falava, mas desenvolveu a prática de observar quem o pastor era. Conduzir significa dar exemplo. Não adianta achar que você está conduzindo seus filhos pelo caminho da vida de forma positiva se você os instrui com palavras extremamente corretas, mas tem atitudes totalmente equivocadas. A máxima faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço é um enorme problema para a formação de lares. Atitudes são espelhos muito mais cristalinos aos olhos das crianças que palavras. Jesus apontou esse problema aos fariseus e aos seus sacerdotes que ministravam no templo. Ele os chamava constantemente de hipócritas, porque os acusava de dizer uma coisa, mas viver de um jeito totalmente diferente. Eu tenho a maravilhosa oportunidade de pregar e palestrar em muitos países do mundo e de conhecer pessoas maravilhosas. Uma realidade que reparo por todos os lugares por onde eu ando, independentemente do país ou da cultura, é que as pessoas mais poderosas são exatamente iguais em casa e na igreja. Nada muda nelas. Tem o mesmo comportamento em todos os lugares. Infelizmente, também tenho a oportunidade de conhecer ministros do Evangelho e esposas de ministros cujas famílias estão em crise. Seus filhos não respeitam a Deus, a igreja e os próprios pais. Isso ocorre porque aprendem em casa que devem orar, são obrigados a decorar a palavra de Deus e são ensinados em outras disciplinas espirituais, mas observam que os pais vivem de um modo diferente do que pregam. São pai e mãe que brigam entre si e não há paz naquele lar. Nessas famílias, a mãe fala sobre o marido de maneira depreciativa e o marido acaba se tornando indiferente. Para fugir da mulher rixosa, ele passa todo o tempo na igreja, onde consegue encontrar mais paz do que no próprio lar. Com isso, acaba abandonando seus filhos. Uma realidade triste e que precisa ser combatida e transformada. Não adianta achar que você está conduzindo seus filhos pelo caminho da vida de forma positiva se você os instrui com palavras extremamente corretas, mas tem atitudes totalmente equivocadas. Conduzir é treinar pelo exemplo.
E dar exemplo é ser um espelho sem deformações em nossos filhos possam se mirar e buscar formas virtuosas de se comportar. Mulher, você tem uma grande oportunidade. Peço a Deus que após terminar de ler esse livro, você comece a se comportar no seu lar com uma postura diferente naqueles aspectos em que percebe que precisa melhorar. Em vez de pisar em casa e começar a reclamar da vida, brigar com o marido, criticar os filhos, mandar cada um a se virar e fazer o próprio prato, deixar para lá o compromisso de estarem juntos à mesa e compartilharem a vida, haja como alguém que é conduzido pelo Espírito do Senhor. Davi disse, me conduz. Diga isso você também. Deixe-se conduzir pela mão de Deus, segundo especificado nas Escrituras. Se você fizer isso, suas ações, sua atitude, o seu estado de espírito a entrar em casa, vão transmitir mais para os seus filhos do que qualquer outra palavra que você possa dizer.